Uma pesquisa feita em 2019 pela World Obesity prevê que em 2030 cerca de 22,8% das crianças brasileiras terão obesidade. Para tentar diminuir esse número, é preciso cuidar das crianças de hoje e entender a importância da nutrição aliada ao comportamento. Quem está com a gente aqui no estúdio para falar sobre o assunto é a nutricionista comportamental Desirê Rezende. Olá, Desirê, tudo bem? Olá, Jade, tudo bem? Um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Desirê, abordar a nutrição como algo comportamental ainda enquanto criança é uma forma de prevenir que essa criança se torne um adulto que se submeta a dietas mirabolantes ou até desenvolva distúrbios mais sérios, por exemplo? É um dos gatilhos mais fortes que nós temos, trabalhar o comportamento e a relação da criança com a comida. E como que é trabalhado esse viés da nutrição voltado para o comportamento? De acordo com o estudo que você cita, que aliás é sensacional, vale a gente falar já de que essa prevenção, ela começa muito antes da concepção. Então, o casal que pretende engravidar, que começa a se cuidar e, principalmente, o ambiente intrauterino. Então, a mulher, enquanto ela está gestante, o fluxo de oxigênio, essa demanda, se isso vai estar sendo suprido e, principalmente, também olhar para essa mãe como um ser integral, para as emoções que a rodeiam, para o ambiente em que ela está vivendo, se essa gestação está sendo uma gestação de muito estresse ou se ela está sendo acolhida nisso. Inclusive, só pontuando, a gestante que faz uma restrição calórica tem uma probabilidade muito maior de gerar bebês que podem ser futuros obesos. Então, a dieta ela é perigosa já desde a gestação. Você está falando de dietas perigosas, por exemplo, e a gente vê adultos banalizando muito as dietas. Isso. No caso da criança, a criança faz dieta? Não, criança não faz dieta. Se o cérebro adulto lida mal com a dieta, com a restrição, na verdade nós lidamos mal com restrição, né? De comida, que é algo tão essencial, que faz parte do nosso mundo, do nosso dia a dia, mais ainda. Imagine para uma criança em fase de desenvolvimento. Isso é uma briga interna imensa. Porque a criança ela é do campo do sentir, ela é do brincar, ela é do interagir, ela é do se abrir para aprender. Colocar ela para o não pode é uma agressão e é um gatilho imenso para transtorno alimentar. Então isso pode se tornar bem grave. Eu vejo que as crianças, principalmente quando mais novas, já têm um pouco desse ato de comer intuitivo, no sentido de pedir a comida quando está com fome e também de parar quando não quer mais comer. Mas eu também vejo que às vezes os pais forçam um pouco quando a criança deixa em algum determinado dia aquela comida no prato. Isso seria um erro também? Sim. Nós viemos dessa cultura, dessa sociedade em que nós temos muita dificuldade de entregar para a criança o que é dela, que é a autonomia sobre a própria fome, sobre a própria saciedade. Isso é natural do ser humano. É lindo dizer. A primeira pesquisa sobre isso foi com a Clara Davis em 1939. Não é novo. As crianças nascem sabendo o quanto comer. O nosso trabalho é não desligar isso. Eu falo, é não tirar esse plug da tomada. É manter isso intacto nas crianças. O adulto cuida da qualidade do que oferece para a criança e de como oferece para a criança. Com a criança fica o quanto e se ela vai comer todo aquele grupo alimentar. Nesse caso, seria um pouco mais fácil lidar em relação ao comportamento com a criança do que com um adulto que já tem péssimos hábitos há anos, por exemplo? Exatamente, é muito mais fácil. Porém, a gente precisa trabalhar com a família. Eu sempre falo isso. Eu não trabalho com criança. Eu trabalho com famílias que chegam até mim através das crianças. Porque a criança está completamente dependente, inserida no núcleo familiar. Então, com a criança, a gente trabalha o lúdico, a brincadeira, a interação com o alimento, a exploração sensorial. Mas o outro cuidado, todo cuidado, é com o adulto, é com o pai e com a mãe, né? A gente está falando da criança e era exatamente essa minha outra pergunta. Quando a gente fala de criança e de adolescente,
o exemplo dos pais seria algo importante nesse processo? Essencial. Já tem estudos também sobre isso que eu não vou lembrar para falar a referência aqui com você. Crianças que comem à mesa têm um índice muito menor de estar envolvidos em transtornos alimentares, em drogas, álcool, todo tipo de vício. E o exemplo é essencial. Isso eu falo também pela prática. Eu estou na nutrição materno-infantil há 6 anos. E por mais que os pais tenham aquela boa vontade ali no início de fazer uma alimentação complementar, por volta dos 6 meses, linda, perfeita, onde eles cuidam de tudo, após os 2 anos de idade, se a família não tem, se perde. Infelizmente, isso é. Nesse estudo que eu falei, fala que cerca de 22,8% das crianças brasileiras terão obesidade em 2030. Isso é um número relativamente alto, né? Muito. Porque tem do outro lado, nós temos a outra ponta, né? Que são as crianças com seletividade alimentar infantil. Que, inclusive, a criança seletiva de hoje, ou a criança com dificuldade alimentar de hoje, pode ser a criança obesa de amanhã. E como a gente pode mudar essa previsão, por exemplo? Trabalhando com os adultos, acolhendo, educação nutricional e o mínimo de terrorismo nutricional. Ainda, isso é uma das coisas que mais me preocupa, ainda é muito comum receber em consultório, né, famílias que chegam e falam, olha, eu trouxe, porque eu falo para ele que ele não pode comer. Mas ele come. Sim, ele come. Até porque entra uma condição orgânica, às vezes, do qual o corpo da criança, por uma falta de nutriente, busca muito por açúcar, por alimentos hiperpalatáveis. Então, não é fácil para a criança estar nesse lugar e fazer essa mudança. Muito menos vai ser fácil se não tiver todo o apoio, toda a estrutura, inclusive, às vezes, um apoio emocional. Porque é comum, depois de uma certa idade, agora na pandemia, né? Isso ficou muito forte. É comum que as crianças busquem esse prazer nos alimentos altamente prazerosos, que daí vai ter gordura, hidrogenada, açúcar, sódio. Por um tédio, por uma tristeza, é comum sim. E quando você costuma fazer atendimento? A gente falou antes da obesidade, mas você falou também sobre essa seletividade alimentar, né? Das crianças que talvez tenham um pouco de dificuldade em se alimentar. Quais são os casos mais decorrentes? Geralmente crianças obesas ou essas crianças que têm dificuldade em comer? Nossa, você me fez uma pergunta sensacional. Se eu te disser que hoje eu acredito que no 50-50. E quando eu falo que a criança seletiva de hoje pode ser a criança obesa de amanhã, tudo para mim simplifica numa frase: despertar o prazer em viver e em se nutrir. Em comer e se nutrir. Então, trata-se de uma relação de intimidade e de prazer com o alimento. Então, a criança seletiva que passa 10 anos da vida dela comendo alimentos mais ricos em carboidrato, onde não entra vegetais, frutas, enfim, ao longo do tempo ela vai ter uma deficiência de nutrientes e uma inflamação, né? E é interessante porque o estudo traz esse número, mas tem as crianças seletivas. Então a gente está realmente numa sociedade que precisa olhar, ressignificar e tratar a relação que a gente tem com a alimentação hoje. Desirê, para encerrar, eu sei que você usa muito as redes sociais para ajudar as pessoas e até desmistificar um pouco alguns assuntos que são propagados. Eu queria deixar esse espaço para que você falasse as redes sociais para que as pessoas possam te procurar e entender mais como funciona esse viés da nutrição. Legal, assumi um compromisso esse ano de estar mais presente nas redes sociais. Nutri Desirê. E estou por lá agora falando sobre isso, introdução alimentar, dificuldade, obesidade infantil. E assim a gente vai disseminando, né, informações baseadas em ciência. Parabéns pelo seu trabalho, por ajudar obrigada, pessoas. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Agradeço.